E Jesus olhou em redor e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos capítulo 10, versículo 23. Você já ouviu falar que este jovem era relutante em vender tudo, mas relutante em abandonar suas esperanças de vida eterna. Ele não foi embora murmurando e franzinando ao testar contra Cristo, mas porque não conseguia juntar as duas pontas, ele foi embora triste porque tinha muitos bens. O exemplo deste jovem deixou todos maravilhados e, portanto, quando eles estavam cheios de pensamentos sobre isso, nosso Senhor faria uso disso para a instrução de seus discípulos. Você encontra nosso Senhor edificando seus discípulos em todas as ocasiões e melhorando cada ocorrência para o bem deles. Assim como um homem sábio que passa pelo campo de preguiçoso aprende sabedoria e faz uma descoberta sensata das perdas e dos efeitos nocivos da ociosidade e da diligência descuidada. Portanto, pela recusa deste jovem rico aos termos de Cristo, os discípulos podem conhecer as armadilhas dos ricos e como é um afastamento de Cristo o amor do mundo. Certamente aqueles que foram enviados para ganhar o mundo precisam de tal instrução, em parte, para que possam ser mais diligentes em alertar os homens ricos sobre o seu perigo e dever. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem confiem em riquezas incertas, mas no Deus vivo, que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. E em parte para que não se ofendessem a sua doutrina, fosse desprezada por homens dessa posição e ordem. Os mundanos ricos e bem alimentados provavelmente desprezariam a doutrina de um Salvador crucificado e se oporiam aos seus adoradores. Mas vós desprezaste os pobres. Os ricos não vos oprimem e não vos arrastam perante os tribunais? Eles não blasfemam daquele nome digno pelo qual vocês são chamados? Tiago capítulo 2, versos 6 ao 7. Agora eles estão preparados contra esse desprezo ao verem o próprio Cristo rejeitado por um homem rico, e em parte para si mesmo, para que deixando de lado todos os pensamentos de grandeza mundana, pudessem suportar melhor sua própria pobreza, sendo as riquezas um grande obstáculo e impedimento ao reino de Deus, pois eles estavam fermentados com a presunção de um Messias carnal, de que seriam homens poderosos no mundo, e até que o Espírito fosse derramado eles tinham essa presunção. Por essas e outras razões semelhantes, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Neste versículo temos primeiro o gesto de Cristo, e Jesus olhou ao redor deles, e olhando ao redor, disse ao homem: Estende tua mão. Então aquele olhou em volta para cada um deles para ver como eles consideravam esta passagem e ocorreria da providência, e para despertar sua atenção e fazer com que fossem afetados por isso, como uma questão de grande peso e momento, que quando este jovem moral, de natureza doce e atrevido, veio com tanto respeito, ajoelhando-se diante dele e fazendo-lhe tal pergunta, e foi embora triste, Jesus olhou em volta como se tivesse dito: Como você considera isso? Segundo ponto, aqui está o discurso de Cristo. Ele disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tomarei conhecimento do assunto e da forma. Primeiro, o assunto em que as pessoas falavam, aqueles que têm riquezas, o privilégio negado entrando no reino de Deus. Segundo, o formulário é a título de pergunta: quão dificilmente? Ele apelaria para eles: veja agora o que o amor do mundo fez. Eles ficaram fermentados com isso e pensaram em grandes cargos no reino do Messias. Mas quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus? Quão difícil? Primeiro, questão. É propósito na forma de uma pergunta de admiração. Segundo, é uma questão de alguém que lamenta a corrupção da natureza humana, que os homens transformem as boas dádivas e bênçãos de Deus em uma armadilha. Infelizmente, quão difícil. Aliás, não existe uma impossibilidade total, mas uma dificuldade muito grande. Fala-se de homens que possuem apenas riquezas e Cristo se explica no verso seguinte: Filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Isso não diminui a admiração, mas aumenta, pois então eles ficaram extremamente surpresos entre si, dizendo: Quem pode ser salvo? Por reino de Deus, entende-se o reino da graça ou o reino da glória, quando dificilmente eles se submetem à doutrina de Cristo ou entram no reino da graça aqui.
Oh, quão dificilmente eles serão feitos participantes de sua glória no reino dos céus no futuro. É uma questão muito difícil para aqueles que têm abundância de riquezas entrar no reino dos céus. Primeiro, explicarei o ponto pelas circunstâncias do texto. Segundo, mostre de onde surge a dificuldade. Terceiro, para a inscrição. Primeiro, para explicar o ponto pelas circunstâncias do texto. Primeiro, as pessoas de quem se fala, aqueles que têm riquezas. O próprio fato nos deixa exposto a uma armadilha. É verdade que Cristo explica no versículo seguinte: Filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O sentido claro das palavras é este: é difícil tê-las e não confiar nelas. Os discípulos ficaram surpresos com suas palavras quando ele disse: quão dificilmente o farão os que têm riquezas. Mas quando ele disse: quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas, eles ficaram extremamente surpresos. E vemos Agur, quando ele ora a Deus, não apenas depreciar o pecado, mas a propriedade. Não me dê riquezas para que não fique satisfeito e te negue, e diga: quem é o Senhor? Tiago 2:6. Não são os ricos que vos oprimem e não vos arrastam perante os tribunais? Ele não diz: os ricos ímpios não vos oprimem, mas simplesmente homem rico. Assim como um solo fértil produz ervas daninhas, se não for cuidadosamente cultivado e plantado com sementes melhores, as riquezas geralmente são uma tentação para nós. Mas você dirá: por que ele fala tão duramente contra uma ordem e tipo de homem que Deus estabeleceu no mundo? As riquezas não são em si mesmas bênçãos de Deus? A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10:22. E eles não estão prometidos ao seu povo? Riquezas e riquezas estarão em sua casa. Salmo 112, verso 3. E consequentemente são concedidos a eles, pois lemos sobre Abraão em Gênesis capítulo 24, versículo 25. O Senhor abençoou grandemente meu Senhor, e ele se tornou muito grande. Jó também, no capítulo 1, verso 3, o maior de todos os homens do Oriente. Assim Davi, Salomão, Lázaro de Betânia, José de Arimateia e outros. E portanto não é caluniar a generosidade de nosso mestre dizer que o próprio fato de possuir riquezas é um impedimento para nós em nossa busca celestiais e uma armadilha para nós? Eu respondo: não é. Primeiro, a culpa não está na riqueza, mas no abuso que fazemos delas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. A corrupção que há no mundo pela luxúria é a sua corrupção não mortificada que estraga tudo e não a riqueza em si. O veneno não está na flor, mas na aranha. A disposição carnal que permanece em nós nos torna prontos para afogar nossa mente, nosso tempo e afeição, nossa vida e amor no mundo, e os cuidados e prazeres disso, e assim eles são enredados e impedidos de buscar a felicidade celestial. As riquezas são a vantagem de fazer coisas liberais e magníficas, se forem bem utilizadas. A culpa das riquezas simplesmente seria culpar aquele que as criou, a distribui de acordo com sua vontade, como se ele iscasse seu anzol com bênçãos aparentes e colocasse armadilha de ouro para enredar as almas dos homens. Os bens deste mundo são lucrativos para aqueles que podem fazer bom uso deles, pois lhe dão os meios de serem mais semelhantes a Deus e mais úteis em seus lugares, pois certamente é mais abençoado dar do que receber. Atos capítulo 10, verso 35. Eles não nos tornam corruptos, nem colocam corrupção em nós, mas apenas descobrem a corrupção que já existe, como quando enchemos um recipiente com um vazamento, recebemos uma insolvência. Assim que é preenchido, ele começa a esgotar-se. Nossas corrupções são atraídas por essas coisas, claramente descobertas ao mundo, quando a culpa não está nas riquezas, mas na luxúria. Segundo, quando a riqueza é considerada um patrimônio cheio de perigo espiritual, é antes para controlar nossos desejos em relação a ela, do que para diminuir a generosidade de Deus, como se não houvesse nenhuma obrigação sobre nós por meio dessas bênçãos temporais. Se cobiçarmos e buscarmos grandes coisas para nós mesmos, apenas cairemos na boca da tentação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências nocivas e tolas que afogam os homens na destruição e na perdição. Devemos abençoar a Deus por sua generosidade, mas devemos guardar nossos próprios corações e contrair nossos desejos antes que a vontade de Deus seja declarada. Quando pedimos riquezas, não sabemos o que pedimos. Não almejem grande coisa para si mesmo no mundo. Terceiro ponto.
A riqueza considerada não como buscada por nós, mas como dada por Deus, necessita de uma graça peculiar e especial para melhorá-la, porque não devemos olhar apenas para a forma de aquisição, mas para a forma de fruição. É verdade que o adquirimos honestamente, ele chega até nós de forma justa, mas então devemos ver como desfrutamos. Alguns são ricos porque são maus, tendo obtido a sua riqueza por meios injustos e indiretos, mas outros são maus porque são ricos, sendo corrompidos pelo desfrute deles. Existem alguns dons de Deus que são absolutamente bons, tão absolutamente bons que nunca podem ser maus. Tais coisas certamente tornam o dono ou aquele que o possui bom também, como as graças do Espírito, a fé em Cristo, o amor a Deus, o temor do seu nome. Mas alguém pode ser rico, mas nunca melhor. Não, considere o homem neste lapso caído de Deus para a criatura. Ele é facilmente piorado e geralmente também é, e isso pelas coisas boas que ele desfruta, se o Senhor não lhe conceder sua graça. Quarto ponto, eu respondo novamente: quando as bênçãos temporais seguem as eternas, então está tudo bem. Assim como a sabedoria com herança é boa, e Salomão pediu sabedoria, e com ela Deus lhe deu riqueza e honra em grande abundância. Mas onde são dados individualmente, separadamente, também são dados aos inimigos de Deus. Elias era pobre e Acabe rico. Paulo, aquele homem santo, estava na prisão e preso com a corrente, e Nero ao mesmo tempo, imperador do mundo. Deus tem presentes para todas suas criaturas, alguns de sua maneira, outras de outra. Encontrarão nele um bom Deus. Jesus Cristo, que deu seu Espírito Santo ao melhor dos apóstolos, deu a bolsa a Judas. Não, o próprio Jesus Cristo, que tinha o Espírito sem medida, escolheu uma condição pobre. Aquele que fez um peixe para lhe pagar tributo, poderia muito bem ter feito homens para fazê-lo. Aquele que multiplicou alguns pães poderia ter aumentado seu estoque. Aquele que fez o mundo poderia ter construído para si um palácio majestoso, mas quando ele era rico, por nossa causa ele se tornou pobre. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, para que ele possa santificar a santa pobreza em sua própria pessoa e honrá-la por seu próprio exemplo. Geralmente ele abrevia os filhos enquanto os homens ímpios vivem em abundância. Portanto, aqueles que apenas possuem riquezas, isto é, que as possuem à parte da graça, estão em pior condição do que aqueles que são mantidos humildes e nus. Assim como uma criança pode receber dieta para sua saúde, enquanto um servo recebe uma mesada gratuita, Deus conhece nossa fraqueza, e eles não entendem nada na divindade que não sabem disso. E Deus trabalha de forma congruente, e não apenas dará força, mas também diminuirá a própria tentação, e não permitirá que tentamos muito no mundo, para que não se torne uma armadilha para nós. Isto é o que acontece com as pessoas de quem se fala, aqueles que têm riquezas. Segundo, o privilégio no debate, aquilo que lhe é negado ou dificilmente concedido, é entrar no reino de Deus. Com isso se entende primeiro o subtópico, o reino da graça, e assim o significado é que eles são incapazes da doutrina de Cristo, assim como o solo espinhoso era da boa semente. Agora, o que são eles que respondem a um solo espinhoso? Aqueles que estão sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres desta vida, conforme Lucas capítulo 8, versículo 14. Isto é, o coração onde o cristianismo não pode entrar em nenhum bom efeito e sucesso. Estes sufocam e destroem muitas sementes esperançosas da graça, de que outras formas brotam em uma diligência viva e na busca sincera daquela única coisa necessária. E este pode ser o significado de quão dificilmente eles entram, a saber, a grande dificuldade de homens ricos se tornarem discípulos de Cristo. E a verdade é que na primeira apresentação do Evangelho, isso foi verificado pela experiência clara, pois é dito em Mateus capítulo 11, versículo 5. Entre outros milagres que Cristo realizou, ele nos diz: aos pobres foi-lhe pregado o Evangelho. Todos eles devem ser evangelizados. Não são chamados muitos homens sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Não muitos dessa ordem e classificação. Segundo, entrar no reino de Deus pode significar ser feito participante de sua glória no reino dos céus. Isso decorre necessariamente dos primeiros, pois se eles são incapazes da graça, são incapazes de glória. Isso também é verdade. Tiago 2, verso 5. Não escolheu Deus os pobres deste mundo, ricos na fé e herdeiros do reino? E esta era uma verdade tão grande que até mesmo os escarnecedores e opositores da religião cristã tomaram conhecimento dela.
Juliano, o apóstata, em sua epístola Eusebólio, falando zombetariamente dessas passagens, diz: tirei desses galileus algumas de suas riquezas, para que não fossem privados do reino celestial que seu mestre lhe prometeu. Terceiro, o que foi falado dessas pessoas com respeito ao seu privilégio, aí a forma, como é uma forma de admiração, e a questão, quando dificilmente, não é uma impossibilidade total, mas uma dificuldade muito grande. Todos os homens são salvos com dificuldade, se os justos dificilmente são salvos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Não é uma tarefa fácil, mas é mais fácil para eles do que para outros. É expressado com paixão, quão dificilmente. É a maior dificuldade imaginável, tal que faz os discípulos se perguntarem. Eles ficaram surpresos com suas palavras. No versículo 24, posteriormente, é apresentado pelo provérbio: um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Muitos conceitos tolos que os homens têm sobre isso, embora na verdade não passe de um provérbio judaico, para mostrar que é algo muito comum, de extraordinária dificuldade, não para ser removido, mas pelo poder onipotente de Deus. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Não que as riquezas sejam mais em si mesmo, mas que é difícil para criaturas como nós possuí-las sem afeições pecaminosas e desordenadas. Quarto ponto, considere quem fala isso. Infelizmente, se tivesse sido dito por algum sacerdote particular ou ministro particular, poderíamos considerá-lo precipitado e rigoroso, mas a própria boca da verdade e diz sim Jesus Cristo, a quem reconhecemos como nosso Senhor e Mestre. Ele reconhecia o caminho da salvação e conhecia o estado e o perigo das almas, e interpôs sua autoridade e representou a dificuldade. Foi Jesus Cristo que teve tanta sabedoria para julgar corretamente as questões, que teve tanta consideração pelo conforto e felicidade dos homens, que não os assustou com um perigo desnecessário, e portanto certamente não deve levar a sério tal advertência da boca daquele a quem você chama de seu Senhor e Mestre, e de quem finalmente espera sua condenação e julgamento. Ele disse isso. Se algum homem sábio tivesse dito isso com base na experiência de quase todas as ideias, idades e pessoas, você deveria ter considerado isso. Mas quando nosso Senhor disse isso, aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, por que não deveríamos acreditar nele? Eu oro o que você acha de Cristo. Ele não foi capaz de julgar o caso? Foi o ditado de Platão, que é impossível ser excelente, bom e eminentemente rico. Portanto, Celso, um pagão que procurava todas as ocasiões para desonrar o Evangelho, diz que Cristo tomou esse ditado de Platão, mas é refutado por Orígenes em seu livro contra ele. Este orgulhoso pagão sabia que havia sabedoria no discurso, portanto ele privaria Cristo da honra dele, mas agora, uma vez que acreditamos na doutrina de Cristo e a reconhecemos como a fala de Cristo, que é nosso Senhor e Mestre, portanto ela deveria penetrar mais em nossos corações. Assim, para a explicação do ponto, a partir da circunstância do texto. Segundo, vejamos de onde surge essa dificuldade. Eu respondo: por causa dos pecados aos quais uma propriedade rica nos expõe. Primeiro, as riquezas podem gerar ateísmo e desprezo por Deus. Aqueles que estão totalmente afogados nos prazeres dos sentidos não olham para o mundo invisível e veem Deus, que é o Pai dos Espíritos, para que eu não esteja satisfeito e te negue e te diga: quem é o Senhor? Provérbios capítulo 30, verso 9. Existe um ateísmo prático quando os homens esquecem ou desprezam Deus, e um ateísmo especulativo quando negam Deus. Agora os ricos estão aptos a fazer as duas coisas. Um homem que cai em riqueza, facilidade e fartura é capaz de esquecer e desprezar Deus. Mas Jesus o engordou e chutou: tu estás engordado, engordaste, estás coberto de gordura. Então ele abandonou a Deus que o criou e desprezou a rocha de sua salvação. Deuteronômio capítulo 32, verso 15. Não de alguma forma eles negam a Deus, eles vivem como se Deus não existisse. Ninguém para responsabilizá-los. Homens que não viram mudanças e nunca foram humilhados sobre a poderosa mão de Deus. Nunca pensam em um poder invisível. Lembro-me do salmista dizer, no Salmo 55, verso 19, porque eles não têm mudanças, portanto eles não temem a Deus. Eles não têm respeito ou reverência, ou devido senso de poder divino em seus corações, porque nunca estiveram familiarizados com as mudanças,
A condição em que viveram tem sido uma posse constante de felicidade mundana. Então, em Zacarias 1:12, eles estão assentados sobre suas borras, isto é, não são jogados e das suas vasilhas, como viam que é trasfegado. Eles vivem um curso de uniforme de prosperidade mundana e em abundância de conforto mundano, sem mudança, e isso sufoca e satura o coração, a ponto de não terem noção da bondade do Senhor. As mudanças nos despertam mais e nos fazem olhar para Deus como fonte do bem e do mal. Estas mudanças despertam em nós mais um sentimento de bondade divina do que o contínuo teor de felicidade que nos intoxica. Em suma, os prazeres e pensamentos do mundo ocupam tanto seus corações que não há lugar para qualquer pensamento sério e lembrança solene de Deus que deveria gerar admiração em nós. Diz em Isaías capítulo 5, versículo 12: a harpa e a viola, e o tamboril e a flauta e o vinho estão em suas festas, mas eles não consideram a obra do Senhor, nem consideram a operação de suas mãos. Os pensamentos de Deus são suprimidos assim que surgem, e eles não prestam atenção à obra das mãos de Deus, nem ao que Ele faz em seus dias para reavivar o senso de seu eterno poder e divindade, nem tiram seus confortos das mãos de Deus, mas olham totalmente para as causas naturais e secundárias como sendo suficientes para si mesmo, para viverem por si mesmo. Na verdade, eles podem parecer possuir um Deus como outros. Eles adotam as opiniões atuais e realizam o culto costumeiro, mas não glorificam como Deus. Nem se dirigem a Ele como aquela vida e fervor, como aqueles que precisam dele, nem consagram seu melhor tempo, força e afeições. Geralmente são os pobres piedosos de coração quebrantado e aqueles que tiveram experiências frequentes de mudança da providência que se exercitam na piedade e buscam a Deus com sinceridade. Os grandes proprietários de terras do mundo recebem mais aluguel de muitas casas pobres do que de vários grandes palácios, pois eles chafurdam na abundância e nunca pensam em Deus. Segundo ponto, as riquezas evitam que os homens tenham o coração quebrantado e vejam a necessidade de Cristo. É a pobre alma necessitada, sensível ao seu próprio pecado e miséria, que provavelmente prosperará na religião e prosperará em qualquer desígnio e busca celestial. Agora, aqueles que são ricos têm tantos entretenimentos sensatos para enganar suas mentes e desviar seus pensamentos, e estão tão obcecados e encantados com as delícias e prazeres presentes que não têm nenhum sentimento de sua condição ou senso da necessidade da graça de Deus. Portanto, é nosso Senhor que começa sua descrição da bem-aventurança em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quão poucos daqueles que são ricos em propriedades são pobres em espírito. A sensação de sua atual tranquilidade e bem-estar os faz esquecer todos os pensamentos sobre sua condição espiritual e reconciliar-se com Deus por meio de Cristo. O pródigo nunca pensou em ir para seu pai até que começou a passar necessidade. Lucas capítulo 15, versos 17 ao 18. Embora os homens tenham alguma coisa no mundo, eles são insensatos e inseguros em meio a todos seus pecados e misérias. E se eles puderem viver sem Deus e separados de Deus, eles não irão até Ele. Porque, diz meu povo, nós somos senhores, não iremos mais a ti. Jeremias capítulo 2, verso 31. Como se este mundo alegre durasse sempre e não houvesse julgamento por vir, e Deus nunca os trouxesse à sua presença, mas eles vivem uma vida de afastamento de Deus. Eles podem viver de si mesmos, de seus próprios suprimentos e das coisas que lhe cabem pela generosidade da providência de Deus. Terceiro ponto, suponha que esses homens ricos do mundo adotassem a profissão séria da religião, como alguns deles fazem, e assim mascarassem e envenenassem um coração totalmente casado com o mundo e as coisas mundanas com algum tipo de forma e traje de religião. E isso podem ser o mais rigoroso também, mas nunca poderão caminhar dignamente disso, nem segurá-lo e mantê-lo com qualquer poder e vigor. Eles são inimigos da cruz de Cristo. E por quê? Eles se preocupam com as coisas terrenas. Cristo fala em vender e abandonar tudo, e eles são a favor de obter e tomar tudo em suas próprias mãos. Agora é mais difícil para aqueles que têm alguma coisa no mundo cumprir os mandamentos de Cristo. Certamente aqueles que vivem em condições inferiores sofrem menos tentações. O jovem aqui foi embora triste, pois eles tinham muitas posses,
Mencionarei a história de um soldado de Antíoco que é bem conhecida, porque ajuda a expor o que temos agora em mãos. Esta pessoa tinha uma doença muito repugnante que fez com que sua alma desejasse se divorciar de seu corpo. E então ninguém estava tão pronto e disposto a se aventurar em todas as batalhas como ele. E quando o general, admirando o seu valor, o fez, seja curado, então ele que havia sido tão pródigo em sua vida antes, era tão tímido, terno e cauteloso quanto os outros, quando tinha uma vida que valia a pena manter. Ele relutava em se aventurar e expô-la ao perigo. Eu aplico isso para esse propósito. Pode ser que quando o mundo te decepcionar, você esteja pronto para arriscar todo o seu pouco pelo cristianismo. Mas se alguma coisa puder tornar o mundo doce para você, ninguém é tão parcimonioso, tão temeroso e envergonhado de reconhecer Cristo como eles. Certamente contribui muito para a segurança da graça ter a tentação removida, bem como ter a concupiscência diminuída. Aquele que tem pouco pode logo se separa dele, enquanto as riquezas expõem a apostasia. Demas nos abandonou, tendo amado o mundo presente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Quarto ponto. Torna os homens aptos a descansar aqui sem estar satisfeito com o mundo como seu bem principal, sem qualquer desejo sincero ou preocupação por uma situação melhor. Salmo 17, verso 14. Dos homens do mundo que têm sua parte nesta vida, pequena esperança ou desejo dos prazeres do outro mundo, eles terão seu céu aqui e, portanto, quão dificilmente entrarão no reino dos céus. O Senhor não nos removerá do colo das delícias carnais para as espirituais, e a verdade é que eles não desejam ser removidos. Vocês viveram em prazeres na terra e foram devassos. Tiago capítulo 5, verso 5. Aqui estamos em um lugar de exílio, banimento, separação de Deus, onde Deus não se exibe naquela latitude que Ele faz no outro mundo, e ainda assim aqui eles buscam sua felicidade. Ai de vocês que é rico, porque recebeste a tua consolação. Lucas capítulo 6, versículo 24. Ai de vocês que é rico, porque recebeste a tua consolação. Deus exige de nós contentamento e nos permite um uso moderado e um santo deleite nas bênçãos de sua providência. Mas não devemos receber todo o nosso conforto aqui e sentar-nos bêbados da felicidade temporal. Isso nos tornará indiferentes às outras coisas que nos são oferecidas no Evangelho e guardadas para nós no mundo vindouro. Quinto ponto. Eles tendem a ficar orgulhosos e desdenhosos e impacientes com a repreensão, e assim se tornam licenciosos e perdem o benefício dos remédios que poderiam recuperá-los de seus erros. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Eu interpreto isso como esse tipo de orgulho, quando os homens desprezam a admoestação, tornam-se licenciosos no pecado e odeiam a repreensão. Todo orgulho está relacionado com a riqueza, mas especialmente este orgulho, pois assim que um homem tem alguma coisa sobre ele, ele começa a falar mais alto e a olhar mais alto. E se alça aí mais alto e a exibir as insígnias de sua vaidade em suas roupas, mas principalmente seu coração é mais elevado, e portanto fica impaciente com o controle, e portanto não pode suportar os meios que Deus designou para alertá-lo de seu perigo e dever. Eles acham que somos ousados demais para lidar com eles e falar com eles. Observa-se que os animais nunca se tornam ferozes, a não ser quando estão em boa situação. Então, geralmente, os homens, quando estão insatisfeitos, tornam-se desdenhosos e ferozes, e não conseguem suportar ouvir a mente de Deus apresentado de maneira poderosa e clara. Grandes homens têm grandes espíritos e não se rebaixarão a pessoas tão baixas e mesquinhas como os mensageiros de Cristo. Jeremias 5:5. Eu me levarei aos grandes homens e falarei com eles, mas eles quebraram completamente o jugo e romperam as amarras. Ouvi e dai ouvidos, não vos orgulheis porque o Senhor falou. Jeremias capítulo 13, versículo 15. Os homens são altivos e desdenhosos. Se tiverem alguma coisa que os sustente em desprezo pela mensagem do Senhor, põem-se e opõem-se a Cristo e aos seus interesses, e precipitam-se contra a pedra angular, embora estejam despedaçados. Eles são os homens grandes e sem julgo do mundo, que não estarão sobre nenhuma regra e sem temor pelo cristianismo. Sexto ponto. Eles são libertinos e sensuais, e por isso devem ser descuidados com o céu e as coisas celestiais, em parte porque a sensualidade traz força e morte ao coração, e tira todos os sentidos, sentimentos e sabor do espírito. Oséias 4, verso 11. A prostituição, o vinho,
novo tiram o coração, isto é, apaixonar os homens e torná-lo com um espírito tão vil e bruto que eles são incapazes de um raciocínio sólido ou de nutrir a doutrina da piedade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Aquela que vive em prazeres está morta enquanto vive. Uma vida de prazeres traz à alma uma estranha retalia e paixão, em parte porque a sensualidade absolve o tempo e nos faz desperdiçar aquelas horas preciosas nas quais deveríamos fazer provisões para a eternidade. Comer, beber e ser feliz, e unir o prazer carnal a outro, e assim não deixe espaço para qualquer pensamento sério sobre Deus, Cristo e o mundo vindouro, e a necessidade de regeneração e de tomar o caminho da santidade. Lucas capítulo 12, versículo 19. Direi à minha alma: alma, tem muitos bens acumulados para muitos anos. Relaxe, coma, beba e seja feliz. E em parte porque a sensualidade fortalece o nosso inimigo. O maior inimigo que temos é a carne. E quanto mais agradamos, mais atrasamos a nossa salvação. Agora, quando os homens nutrem seus corações e fortalecem suas corrupções, como podem ser vencidos pelo poder da graça do Senhor? Tiago 5,5. Vocês alimentam seus corações como em um dia de matança. Eles acrescentam combustível às suas concupiscências e tornam a natureza corrupta mais ativa e agitada do que seria de outra forma. Ora, os homens ricos são muito sensuais e aptos a agradar a carne. Sim, dificilmente podem evitá-lo nas muitas acomodações de que desfrutam, como testemunham as Escrituras e a experiência. Sodoma era um lugar agradável e frutífero, e era como o jardim de Deus. Quais foram os pecados daquele lugar? Orgulho, fartura de pão e abundância de ociosidade. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. E essa plenitude, como diz Tertuliano, resultou em concupiscências monstruosas. Infelizmente, onde há tanta abundância de coisas mundanas, que esperança existe para prevalecer e colocar os homens sobre o poder da religião estrita e daquela santidade que Cristo exige. Os homens tornam-se excessivos em seus prazeres e não renovam seu trabalho com algum tipo de prazer. Por isso Deus permitiu, mas renovam um prazer com outro e assim colocam a carne no lugar de Deus. O Deus deles é o ventre. Filipenses capítulo 3, verso 19. E eles são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Os homens consideram que a sensualidade não é pecado naqueles que são ricos. Na verdade, a ganância é obter ou reclamar para aumentar a propriedade que o mundo condenará. Oh, mas quando o homem vive abundantemente e está tranquilo, sem considerar que ele nutre uma tentação ou não, o mundo não percebe isso. Enquanto ele viveu, ele abençoou sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres o bem a ti mesmo. Salmo 49, verso 18. Isto é, quando você gasta livremente em satisfações carnais, isso é considerado mais honroso e horroroso. Não, e eles próprios se aplaudem nesse caminho e pensam que porque suas propriedades suportarão isso, eles poderão satisfazer seus desejos carnais. Oh, acho que não. Você deve considerar as coisas com respeito à eternidade e ao mundo vindouro. Muitas coisas não será desculpa. Você ficaria zangado com seu cozinheiro se ele deixasse sua carne muito salgada porque ele tinha um estoque de sal com ele. Assim que Deus fica zangado com você, se você tiver abundância, de modo a refrescar os famintos e suprir os necessitados, e você totalmente o dedica à pomba e ao prazer, acima do que suas propriedades e do que seus corpos suportarão, mas principalmente os que suas almas suportarão, pois vocês devem manter o bem-estar de suas almas, estar prontos e livres para com Deus. Você acha que foi feito apenas para a ociosidade e o prazer, e que outros devem glorificar a Deus apenas pelo trabalho e pelo serviço? O rico glutão foi lançado no inferno. Aqui não houve opressão, mas ele se saiu deliciosamente todos os dias e sugou a doçura de sua riqueza, e a acusação que é feita contra ele é esta: filho, lembre-se de que em sua vida você recebeu boas coisas. Lucas capítulo 16, versículo 25. A escravidão aos prazeres tornará intoleráveis a dificuldade e os deveres da religião. Vocês são levados à escravidão e sobre o poder dessas coisas, e então não podem abandoná-las para que possam atender ao bem de suas almas e às coisas que se relacionam com a eternidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas não serei submetido ao poder de nenhuma. 7º ponto. Quanto mais ricos, mais apegados estamos ao mundo. Geralmente, quanto mais temos, nossos desejos aumentam para obter mais.
Quem ama a prata não fartará de prata, nem quem ama abundância com riqueza. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Os homens, quando estão deprimidos, são modestos, comidas e vestimentas são suficientes, e eles o recebem com grande gratidão. Mas se tivessem um pouco mais no mundo, então deveriam servir a Deus sem distração. E se tivessem tal proporção, não se importariam com mais nada. Mas se esses desejos forem atendidos, eles se encontrarão enrindados e seus corações enganados, e ainda assim deverão ter mais e mais, até que se estabeleçam em um curso mundano. Como um rio, quanto maior ele cresce ao receber pequenos riachos, mais largo e profundo ainda ele percorre o canal. Portanto, as coisas externas, quanto mais aumentam, mais ampliam os desejos. Os homens estariam um pouco mais acima no mundo, um pouco mais bem acomodados, e quando estiverem isso, terão um pouco mais, e ainda um pouco mais, e assim continuarão juntando casa a casa e campo a campo, até que não haja lugar onde possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Eles se apoderariam de todas as coisas ao seu alcance. À medida que o fogo aumenta, com novo combustível, esse desejo ardente aumenta em suas mãos, ao passo que ainda devemos aceitar com gratidão o que Deus nos concede. Sem esses vastos anseios e desejos, e não cuidar de mais do que nos servirá em nossa passagem para o céu, os marinheiros transportados para um porto próximo não conseguirão alimentos para uma longa viagem. O tempo é curto, e assim há uma dificuldade muito grande com respeito aos pecados que ocorrem em um estado abundante e crescem sobre nós insensivelmente. Uso 1. Esta doutrina nos mostra quão contentes deveríamos estar com a condição mesquinha se Deus nos reduzisse a ela. Dificilmente poderemos ser mais pobres do que Cristo e seus discípulos e devemos murmurar? Muitos têm mais do que tinham, tornam-nos por completo e ainda assim consideram a sua condição difícil. E tendo comida e roupas, estejamos contentes com isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Deus te libertou daquelas armadilhas e ocasiões do pecado, aos quais outros estão sujeitos, e assim o teu caminho para o céu se tornou mais fácil. Certamente aqueles que realmente pretendem o reino dos céus não desejariam uma passagem mais difícil, portanto contente-se com o patrimônio mesquinho, embora não tenha mais do que o necessário, contraria seus desejos e seus problemas serão diminuídos. Os israelitas disseram ao rei de Edom: passaremos em paz pela tua terra, mas os desejos dos homens carnais são infinitos. Eles ampliam seus desejos como o inferno. Abacuque capítulo 2, verso 5. Não nos contentarmos com a nossa sorte e porção, principalmente quando é competente, é um grande pecado. Quando você busca mais, o que você faz se não aumentar suas tentações e multiplicar suas armadilhas? Vocês se carregam de barro. Abacuque 2, verso 6. Riquezas básicas que poluem você, espinhos que tornam sua condição mais desconfortável. E quando haverá o fim desses desejos? A luxúria crescerá com a posse. Quanto mais lenha você coloca, mais o fogo aumenta. Portanto, antes tragam suas mentes para suas propriedades, do que as suas propriedades para suas mentes. Se você não estiver satisfeito com o que tem agora, nunca estará satisfeito no futuro. O estado maior não o fará, se a graça não o fizer. Como em algumas doenças, há mais necessidade de purgar do que de preenchimento. O homem ainda está com fome, embora tenha comido o suficiente, e ainda com sede, embora tenha bebido o suficiente. O caminho é não aumentar nossa substância, mas moderar os nossos desejos. Uso 2. Ensina-nos pacientemente e conforto na perda de bens. Deveríamos possuir as coisas deste mundo como se não as possuíssemos, e portanto, quando Deus tirar a nossa abundância, deveríamos lamentar como se nós possuíssemos, e portanto, quando Deus tirar a nossa abundância, deveríamos lamentar como se tivéssemos lamentado. Você pode encontrar ganho nesta perda e lucro nesta provação. O Senhor muitas vezes acha adequado tirar o combustível de nosso orgulho e outras concupiscências para nos levar a buscar um tesouro melhor no céu, cuja compra é certa, a posse firme e o preço incompreensível. O Senhor o manterá longe das tentações. Ele sabe que se você fosse rico, você se tornaria sensual, insolente e negligente com as coisas espirituais. Deus sabe qual condição é melhor para você. Você deveria ter uma conta maior para fazer. Ele espera dos outros caridade e de você paciência. Além disso, diz Jó no capítulo 1, verso 21, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns pensam que é a maior miséria ter sido feliz algumas vezes.
mas isso ocorre através da corrupção, quando os prazeres anteriores tornam os homens mais agradáveis, delicados e ternos, e assim menos capazes de suportar a cruz atual. Mas se considerarmos corretamente, quanto menos formos afligidos, menores serão nossas aflições por causa disso. Não é nada que Deus nos deu para pensarmos com alguns de nossos dias, com a paz e conforto? Deveríamos ser tão ingratos a ponto de considerar que não há benefício porque já passou? Jó 2:10 responde: o que? Receberemos o bem das mãos de Deus e não receberemos o mal? O que você recebeu não é promessa do que Ele pode fazer para o futuro? Uso 3. Aos ricos para mostrar-lhe que necessidade eles têm da graça especial para administrar essa condição corretamente. Pareceria uma dura censura esse tipo de ordem de homens, mas é uma verdade falado por aquele que é a própria verdade. É de sua conta zelar pela graça especial mais do que pelos outros. Seu perigo é grande e suas dificuldades para a vida eterna não são poucas. Você precisa de uma graça peculiar. Primeiro, prevenir os males e curar as doenças que afetam as riquezas, como desprezo por Deus. Estamos propensos a negligenciá-lo e desprezá-lo quando nossa necessidade não nos leva a ele. Tal é a pravidade de nossa natureza. Oséias 5:15. Na sua aflição cedo me procurarão. Faça de Deus o seu refúgio, e eles serão a tua habitação. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Salmo 91:9. Negligencia de Cristo e de sua salvação por ele. Aqueles que têm uma felicidade nas mãos, já não veem nenhuma carência em sua condição. O todo não precisa de médico. Tome cuidado para ser sincero, então você não terá prazer no Evangelho. Dispõe a apostasia, você tem de algum valor que deve considerar como nada para Cristo. Isso nos faz negligenciar o céu. Muitos dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, eleva sobre nós a luz do teu semblante. Puseste alegria em meu coração mais do que no tempo em que seu milho e seu vinho aumentaram. Salmo 4:6-7. Uma propriedade sem Deus não é boa. Senhor, não me permita que tudo que há em mim, pois essas coisas devem ser deixadas. Isso deixa o orgulho desdenhoso. Lembre-se de que existem as verdades e riquezas, sem as quais uma pessoa é apenas vil. Aquele que tem mais graça é o mais honrado diante de Deus. O valor dos homens será diferente no mundo vindouro do que no mundo atual. Sua humildade é a sua coroa, faz você ser mais sensual. A riqueza é a fonte do prazer, a fornecedora da carne, mas não deveria ser assim. Há mais motivos para medo do que alegria. Aquele que semeia na carne e da carne ceifará a corrupção. Gálatas capítulo 6:8. Torna-nos mundanos como correntes que nos detêm sobre o poder de Satanás e nos escravizam ao mundo. Isso apenas o trai para o mal. Você deseja que seu caminho para o céu seja mais difícil? Isso já é bastante difícil. Segundo ponto, para que vocês possam consagrar suas riquezas ao Senhor e serem santos e celestiais em meio a tão grande tentação. Para que vocês não percam as coisas eternas por coisas momentâneas e temporais, mas sim promova-as. Lucas 12:21 vai dizer: assim é aquele que acumula tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 18-19. Que sejam ricos em boas obras, prontos para distribuir, dispostos a comunicar, acumulando para si mesmo um bom fundamento para o tempo que está por vir, para que possam alcançar a vida eterna. A riqueza corretamente empregada nos torna capazes de uma recompensa maior no futuro, assim como nos torna mais úteis aqui.